Olá, hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem pelo coração do direito tributário aqui no Brasil. A nossa missão é desvendar todo o caminho de uma obrigação fiscal, sabe? Desde aquele exato momento em que ela nasce até as várias decisões, sejam elas legais ou não, que alguém pode tomar. Vamos nessa? E para começar, nada melhor do que se inspirar numa mensagem do professor Eduardo de Souza Lemos, que é uma grande referência para essa nossa análise. Ele faz um convite para uma jornada de aprendizado, com clareza, com método e com propósito. É exatamente nesse espírito que a gente vai seguir. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo a relação básica entre o Estado e o contribuinte, depois mergulha nos tipos de obrigação, descobre o que é o tal do gatilho que dispara tudo, e no final a gente explora as estratégias de planejamento e os caminhos que, bom, não são tão legais assim. Tudo começa aqui, nessa relação jurídica que é, na verdade, o alicerce de todo o sistema de impostos. Não estamos falando só de dinheiro, não. É sobre um vínculo formal estabelecido por lei. E essa aqui é a definição que a gente precisa ter na cabeça. A obrigação tributária é, antes de mais nada, uma relação jurídica. De um lado está o Estado, que é o credor, o chamado sujeito ativo. Do outro lado, o contribuinte, que pode ser uma pessoa ou uma empresa, que é o devedor, o sujeito passivo. Isso é fundamental, viu? Não é só uma dívida. É uma relação prevista em lei. E olha que interessante, dentro dessa relação, nascem dois tipos diferentes de obrigações. Elas são como os dois lados de uma moeda, bem diferentes, mas totalmente conectadas. A distinção aqui é bem clara. A obrigação principal é direta ao ponto, é o dever de pagar. Envolve grana, entregar dinheiro para o fisco. Já a obrigação acessória é diferente, ela é instrumental. É sobre fazer alguma coisa, tipo emitir uma nota fiscal ou até mesmo deixar de fazer. O objetivo dela é só facilitar o trabalho do fisco de cobrar a obrigação principal. E para essa diferença ficar gravada de vez na memória, tem um macete de ouro. É um mnemônico super simples, mas poderoso. P de principal é sempre P de pagamento. Falou em dinheiro, é principal. Simples assim. Vamos pegar o imposto de renda para ficar ainda mais claro. O ato de pagar o imposto que foi calculado lá, isso é a obrigação principal. Agora, o ato de preencher e entregar a declaração todo ano, essa é a obrigação acessória. Percebe? Uma coisa leva a outra, mas são deveres diferentes. Certo, já entendemos a relação, os tipos de obrigação, mas o que exatamente faz essa engrenagem toda começar a girar? A resposta para isso está num conceito chamado fato gerador. Essa é a pergunta de $1 milhão no direito tributário, né? Qual é o momento exato, o evento específico que dá o pontapé inicial para que o Estado possa virar e falar: ok, agora você me deve um tributo? A resposta é essa, o fato gerador. Pensa nele como um gatilho mesmo, ou um sensor. A lei descreve uma situação de forma abstrata. Por exemplo, ter renda. Aí, quando alguém, no mundo real, de fato tem aquela renda, essa ação dispara o sensor. É o momento em que o fato da vida real se encaixa perfeitamente na descrição da lei. E pronto, a obrigação tributária acabou de nascer. E a chave está aqui, direto do Código Tributário Nacional. A lei define essa situação como necessária e suficiente. O ponto crucial é que as duas palavras importam. Não basta ser necessária e nem só suficiente. Tem que ter todos os requisitos que a lei previu. Nem mais, nem menos. É tudo ou nada. Agora, esse gatilho não é disparado sempre da mesma maneira, não. Dependendo do tributo, a natureza desse evento pode ser bem diferente. Basicamente, existem 3 tipos. O fato gerador pode ser instantâneo, tipo a saída de um produto da fábrica, que gera o IPI. Aconteceu, acabou. Ele também pode ser continuado, como ser dono de um imóvel, que gera o IPTU. É uma situação que dura no tempo, certo? E por fim, ele pode ser complexivo, que precisa de um monte de fatos ao longo de um período, como a soma de tudo que se ganhou no ano por imposto de renda. Muito bem. Agora que a gente já entendeu como a obrigação nasce, o que um contribuinte pode fazer? Na verdade, a decisão mais inteligente acontece antes mesmo dela nascer. E é aqui que a gente entra no território do planejamento. Isso se chama elisão fiscal. É o puro suco do planejamento tributário. Repara nas 2 palavras-chave aqui: lícitos e antes. A pessoa usa meios legais que estão na própria lei para organizar os negócios de um jeito que ou evita que o fato gerador aconteça ou faz com que ele aconteça de uma forma que custe menos imposto.
Isso não é ilegal de jeito nenhum. Isso é estratégia. Mas, claro, a gente sabe que nem todo mundo joga dentro das 4 linhas. Agora vamos ver o que acontece quando essa fronteira da legalidade é ultrapassada, entrando no campo da evasão e da elusão fiscal. A diferença aqui é sutil, mas é gigantesca. A evasão fiscal é o que todo mundo pensa quando ouve a palavra sonegação. Ela acontece depois que o fato gerador já ocorreu, e aí a pessoa mente, omite informação, ou seja, frauda para pagar menos. Já a elusão é mais ardilosa. Ela usa as formas da lei, só que para simular um negócio e, na verdade, disfarçar o fato gerador. É um verdadeiro abuso da forma para conseguir um resultado que é ilegal. Então, para a gente amarrar tudo, o resumo da ópera da nossa jornada é este. Elisão é o planejamento, é legal e acontece antes do fato gerador. Evasão é a sonegação, é ilegal e acontece depois. E a elusão também é ilegal e usa uma simulação, um abuso de forma para mascarar o fato gerador. E por que isso tudo importa, afinal? Porque entender essa fronteira é o que separa um planejamento tributário legítimo, inteligente, de um crime fiscal. A análise se concentra sempre em 2 pontos: quando a ação foi feita, antes ou depois do fato gerador, e qual era a intenção por trás dela, uma economia legítima ou uma fraude. E assim a gente fecha o nosso percurso. Passamos por todo o caminho, desde o nascimento da obrigação até as decisões do contribuinte. Mas isso deixa uma reflexão no ar, né? Conhecer as regras é o primeiro passo, com certeza. Mas o grande desafio que continua sempre é como equilibrar o poder do Estado de cobrar impostos com os direitos do cidadão, garantindo que tudo seja aplicado de forma justa para todo mundo. Uma questão para a gente continuar pensando. Obrigada pela companhia nessa jornada.